Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek. Isso aí, uhul. Hoje nós estamos aqui sem a Valéria está viajando, então o Luan estava viajando, chegou agora, a Valéria está viajando. Gente, vocês viram que só eu trabalho nesse podcast? Todo mundo fica só viajando e eu tô aqui trabalhando. Vai viajar semana que vem, fica quieto. Muito bem, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o filme. Antes disso, uma gente, quando falarem assim, olha, esse filme as pessoas estão passando mal quando assistem. Esse filme é o melhor terror do ano. Calma, né? Muita calma no coração. Como a gente aprendeu com a Mary, com a MJ, espere sempre o pior, que assim você vai ser surpreendido. Então, nós vamos falar sobre o filme hypado aí do momento, todo mundo elogiando. O marketing do filme foi muito bom. Eles não explicaram muito sobre o que era o filme, os trailers não davam muito a entender sobre o que era. Aí colocaram lá uma cena da atriz vendo o personagem do vilão pela primeira vez, colocaram os batimentos cardíacos dela quando foi a primeira vez que ela encontrou com o vilão nas redes, e tinha mensagens decodificadas e tal, então o marketing foi muito bom. As pessoas ficaram curiosas para saber sobre o filme. Era um filme com o Nicolas Cage, que a gente não viu o Nicolas Cage até então todo mundo ficou curioso, como que tá o Nicolas Cage e tal. Aí mostraram lá o vídeo da atriz vendo o Nicolas Cage a primeira vez caracterizado de Long Legs. E esse é o filme que a gente vai falar hoje, Long Legs, Vínculo Mortal. Nós assistimos o filme e vamos contar tudo para vocês no episódio de hoje. Antes disso, vamos falar do Rotten Tomatoes desse filme. Então, Long Legs, Vínculo Mortal, ele tá com 85% de aprovação da crítica e 60% do público. E Talvez aí, por Luan? eles tenham colocado tanta expectativa, o público não tenha gostado tanto. Eles colocaram tanta explicativa, tanta. Ah, o filme é muito bom, vão assistir, vão fazer isso. Quando as pessoas realmente assistiram, não foram lá essas coisas, né? O filme traz uma ideia medonha, coloca uma coisa medonha, mas não dá aquele medo. Talvez as pessoas que passaram mal realmente seja por algumas cenas que passem, não por o filme em si. Sim. Bom, então esse filme, tem heróis nesse filme, galera? Não, mas nós temos o O Nicolas Nicolas Cage, Cage. que é o Motoqueiro Fantasma. É. A gente tem a Maika Monroe, que ela fez um filme recente, que é o Observadores, que em breve talvez a gente fale dele no podcast. E a gente tem quem? A Sabrina, do As Aventuras de Sabrina, a Kiernan Shipper, não lembro, não sei como falar o nome dela, é um nome muito difícil. Mas é a menininha que fez a série da Sabrina. A bichinha, ela só faz participação especial em filme, né? Em todo filme ela faz participação pra morrer. Quem é ela? Ela é a Carrie Ann, a menina. Não, mas era muito nova, menina. Não, a Carrie Ann que tá no hospício. É ela. Ah, tá. A bichinha só faz participação especial, assim. Ela chega pra morrer, igual Twisters. Mas então, a gente tá aqui falando de Long Legs, falando do elenco. E Luan, qual que é a história de Long Legs sem spoiler? Os investigadores estão pesquisando algumas famílias que morreram sem. Por exemplo, o pai matou as famílias por algum motivo, não sabe qual, mas isso aconteceu algumas outras vezes. E eles estão investigando para saber o que aconteceu, o porquê que aconteceu. E todas as casas aparece uma frase escrita no final Long Legs, né? Então eles querem saber quem é esse Long Legs. Como uma casa não tem arrombamento nem nada, e tem a protagonista, que ela tem, de certa forma, previsões de número, através de números, sobre os lugares que ela tem que ir, os lugares que ela tem que investigar. Então, ela é chamada para investigar esse caso, né? Ela é uma investigadora, só que não era tão visada até realmente conseguir resultado num dos casos. E aí agora ela tem que investigar o Long Legs. Quem é Long Legs, né? Quem foi ele? Por que que os assassinatos estão acontecendo nas famílias? Sendo que as casas não têm sinal de arrombamento, nem outra digital, nem outro sinal de que existe outra pessoa nos assassinatos. Sim. E até então, esses casos seriam considerados, assim, um homicídio, né? Tipo assim, a pessoa matou e depois se matou, né? Matou as pessoas da casa e depois se matou. Homicídio Mas seguido de suicídio.
É, mas como tem essas cartas do Longlegs e com cartas meio que decodificadas ali, dá a entender que tem uma pessoa envolvida no que aconteceu, e aí tem essa investigação. A detetive, que é a protagonista do filme, é a Lee Harker, e por algum motivo ela também é um pouco sensitiva ali, então meio que ela sente umas coisas que tá acontecendo, ela tem algumas inspirações de como agir, onde ir, isso também chama a atenção do chefe dela ali, dos investigadores. Muito bem. Agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você ainda não assistiu Long Legs, Vínculo Mortal, vá lá nos cinemas assistir. Se você já viu ou não liga para spoiler, só continua aqui com a gente. Primeira coisa que eu devo dizer é que, gente, Long Legs ele não é ruim. Não é um filme ruim. Mas também não é o melhor terror do ano. Uau, tô passando mal, não vou dormir de noite. Não é ruim, mas não é tudo isso também. Não, então, como eu disse, o filme é medonho pelos casos, né? Por algumas É coisas que bizarro, é acontecem. bizarro. É bizarro, medonho. E o fato das pessoas terem passado mal, talvez seja pelo início da cena. Que início da cena, gente? A investigadora e outro detetive, no início não, já era no metade, né? Eles vão investigar, ver um assassinato e encontram a família já em decomposição. Então tem os corpos em decomposição. Talvez por essa cena eles acabam passando mal. E é bizarro porque tem crianças envolvidas, tem a família inteira envolvida, tem assassinatos, mas os assassinatos não são tão explícitos assim para poder fazer com que as pessoas passassem mal. Então a única cena que eu vejo que realmente pode ter deixado algumas pessoas enjoadas ou que realmente passou mal de alguma forma é essa cena em que encontram os corpos em decomposição, que essa cena é bem explícita, mas só isso. Eu não vi nenhuma outra cena que possa mostrar isso, que faça assim, ah, realmente as pessoas passem mal. Talvez pelo Long Legs, porque ele tem um olhar medonho, um olhar de que realmente é apavorante, assim, né? Mas tem a foto do Long Legs aí. Ele é medonho, ele dá medo. Se você ver, ele, né? E o jeito que o Nicolas Cage fez, né? Dá para ver que ele é um psicopata, um doido, né? Que realmente é perturbador. Mas só por essas cenas mesmo. Agora, o filme em si, não vejo questão das pessoas passarem mal, nem nada Sim. disso. A caracterização do Nicolas Cage tá legal, tá bem diferente do que a gente tá acostumado a vê-lo, assim, até um pouco difícil de reconhecê-lo. Acho que ele entregou uma atuação boa. E é assim, é meio. Causa um desconforto, é meio bizarro e tal, mas nada assim, uau, não vou conseguir dormir. Mas é um filme interessante. Então a gente vai acompanhar a Lee Harker tentando descobrir. Primeiro, ela tem algumas missões, né? Primeiro, desvendar se todos esses assassinatos estão conectados, descobrir quem é o Long Legs, ou perna longa, descobrir também o que nessas cartas codificadas lá que ele coloca, que significam essas mensagens. Então ela É, tem só algumas uma adendo. tarefas. Antes dela pegar esse caso, eu falei que ela só pegou esse caso devido a um caso que ela desvendou. Eles estavam procurando um assassino e ela encontrou a casa, né? Gravem bem isso. Ela encontrou a casa do assassino pela numeração. É essa número, é essa casa aqui. O companheiro dela não acreditou, né? O parceiro dela não acreditou. Ele foi bater na porta e levou um tiro no rosto, que acabou morrendo. E aí, depois disso, né, ela foi tratada como vidente ou algo parecido. Então, ela foi chamada para cuidar do caso do Long Legs. Eu acho que Long Legs não foi explicado. Long Legs, perna longa, eu acho porque ele começa começa a falar com as crianças, né? Ele incentiva as crianças de alguma forma. Então, as crianças só vê as pernas, né? Não vê o rosto dele que não aparece de início. Talvez seja por isso mesmo, né? Pensei nisso agora. Faz sentido. Bom, e a gente vê também, assim, com o decorrer do filme, que a Ali, ela também tem algumas conexões com esse caso, porque o Longlegs, ele conhece ali, então ele começa ir lá, aparecer na casa dela, e deixa recadinhos, deixa bilhetinhos, não sei o quê. Então a gente vê que de Mensagens alguma, codificadas, né? sim, que depois ela vai conseguindo ali traduzir e identificar o conteúdo daquelas mensagens. E aí sempre são algumas referências bíblicas, ou alguns poeminhas, ou alguma coisa assim. Até To- ameaça, no caso dela foi uma ameaça. Se você contar para os outros policiais, eu vou matar a sua mãe, né? De forma Sim. horrenda, de uma forma ruim. E a gente vê que ela tem uma relação um pouco estranha com a mãe dela, assim, de não ser. Não sei.
são próximas, mas não são muito. A gente vê que tem alguma coisa meio estranha naquela relação quando ela liga pra mãe. E os casos têm essas coisas em comum, porque todas as pessoas que Eu acho morreram. Pode de falar. início ela até dá para perceber que ela é uma pessoa meio aérea. Ela é uma pessoa que, assim, ela se joga no caso, né? Mas ela não se, ela é meio desligada das outras coisas, né? O foco dela é ali o caso. Depois o resto ela é meio que desligada das outras coisas. Ela não tem muitos amigos. Ela é bem aquelas pessoas bem que foca numa coisa e esquece todo o resto, né? Ela foca no trabalho e esquece as outras coisas. Então ela é bem desligada assim do resto do mundo. Você vê que ela também é meio estranha nesse sentido, né? Sim. E o que eu ia comentar dos casos é que eles têm essa similaridade, né? Que sempre ocorreram no dia 13 ou 14 ou 14 Ou próximo, do, é 14 ou próximo a 14, o data de aniversário da criança. a data de aniversário da criança. E aí, geralmente, assim, a pessoa matava, por exemplo, o cara matava a mulher e a filha depois se matava. Então tem esses casos meio. Era sempre meio que esse padrão. E aí, o chefe dela, que também é um dos investigadores, ele leva ali até a casa dele, ele conhece a filha dele, a esposa, ela vai fazer aniversário, ela convida ali para ir para o aniversário e tudo mais. E ela continua nessa investigação. E aí a gente vai tendo alguns flashbacks de alguns ataques do Long Legs. E teve uma pessoa especificamente que sobreviveu ao ataque, que é a Carrie Ann, que foi uma jovem que sobreviveu. O pai, parece que eu acho que o pai matou o padre, não lembro, acho que o pai matou o padre, matou a mulher e a filha sobreviveu. Só que ela ficou meio que Porque ela tava na catatônica, escola. e ela ficou meio catatônica depois do que aconteceu, e ela ficou internada no hospital psiquiátrico e ela não falava mais nada. Até que ela recebeu uma visita, de quem será? Do Long Lakes, mas ele assinou como Lee Harker, Não, e mas ela. no caso, eu acho que, pelo que eu entendi, ela só acordou não foi porque ele visitou, né? Ele visitou depois Isso. na investigação eles descobriram uma fazenda, um sítio que era dela, e aí nisso eles encontraram escondido uma boneca. E essa boneca foi encontrada. A partir do momento que essa boneca foi encontrada e tiraram uma esfera de dentro da cabeça da boneca, ela acordou. E aí foi que o Longlegs foi lá e visitou, e nesse momento. Sim, sim. Aí então eles É que eu tô acreditaram contando que sem. era por causa dele. Isso, eu tô contando sem essa parte da revelação. Tô falando, então, eles foram lá visitá-la, teoricamente ela voltou do nada depois dessa visita, e ela voltou meio estranha tal, mas falava até que as coisas um pouco ok, mas parecia que ela tinha uma missão que ele tinha dado pra ela, que ela tinha que cumprir. Uma E aí, devoção pra ele. Se ele mandasse ela se matar, ela se matava, ela falou. se mandasse matar a Lee Harker naquele momento, ele ia fazer isso também. Ela ia fazer isso também. E aí a gente vai entendendo um pouco mais. E aí a Lee vai visitar a mãe dela em um determinado momento. A gente vê que a mãe dela é uma acumuladora. E também parece que ela é um pouco ali fanática religiosa, não sei. A casa cheia de muito suja, muita coisa. E depois desse momento é quando o Long Legs, a gente já vai já pro final, né? Pra gente já fazer os esclarecimentos. O Long Legs, ele acaba se entregando, na verdade, porque quando ele vai na casa da mãe, ela pega lá algumas coisas dela de criança e ela pega lá, tipo, um baú de fotos. E nesse baú de fotos, ela encontra uma foto do Long Legs. E aí ela começa a se lembrar que talvez esse vínculo que ela tem com o Long Legs, que ele fica meio que sabe muitas coisas sobre ela, que ela não lembra exatamente por que ele sabe tanto sobre ela, é porque no passado, que até a primeira cena do filme, ela teve um contato com ele. Só que por algum motivo ela não É, morreu. e ela tirou foto do rosto dele, né? Só que ela não Isso. E aí, lembra, ela esqueceu de tudo. é essa foto que eles utilizam para poder procurar o Long Legs ali, porque já sabe agora quem é a pessoa. E aí eles encontram, ele se entrega ali voluntariamente num determinado momento, né? Tá lá na estrada meio que esperando a polícia, se entrega, ele é preso, ele fala que quer ver ali, quer desejar feliz aniversário para ela e tal. E aí fica uma coisa muito assim no ar, porque ali ela tem um palpite que ele tem algum cúmplice, porque as casas não tem sinal de arrombamento. Então ela acha que talvez ele está utilizando alguma magia do mal para poder hipnotizar essas pessoas, fazer com que Porque elas ele é se matem. adorador, ele fala, né? Ele adora o lado de baixo, né? Ele fala, o lado de baixo é dono de tudo, o lado de baixo que eu faço tudo por ele, né? E vocês também têm que adorar o lado de baixo. Então ele faz tudo pelo, pelo bicho ruim mesmo.
Então, ela imagina, bom, beleza, ele tá usando essa magia do mal pra poder fazer essas coisas, mas ele deve ter um cúmplice, porque como que não tem sinais de arrombamento na casa, alguma coisa entra nessa casa pra poder fazer com que as pessoas fiquem assim do nada. Então ela acha que ele tem um cúmplice e não tem nada, não tem tipo digitais long legs na casa. Então meio que ele tem alguém fazendo alguma coisa pra ele, ajudando ele. Ela fica com isso na cabeça. E aí ela vai conversar com ele e tenta descobrir quem que é esse ajudante dele, quem que é esse comparsa. E ele fala: conversa com a sua mãe. E depois ele vai lá e começa a bater o rosto dele na mesa ali e se mata, quebrando o rosto todinho na mesa ali não sei qual que é aquele material, mas é um material bem duro e resistente. Ele se mata ali na frente dela e tal. E aí ela vai até a casa da mãe, e aí que vem a grande explicação. Porque assim, o filme, gente, parece um pouco confuso, mas pra gente que tá assistindo é bem assim, a gente fala, o que tá acontecendo aqui? Tem os flashbacks do Long Legs meio doidinho, falando nada coisa com coisa. A gente sabe que ele é um adorador ali do diabo, mas não entende muito também. Aí tem umas cenas meio aleatórias. A Mas se gente fica meio encaixa. assim. Aí encontra uma boneca, aí dentro da boneca sai uma bolinha. Aí a gente, o que tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? A gente fica meio assim, perdido mesmo. Depois, no final, aí tudo vai se conectando e fala assim: ah, tá, agora eu entendi. E aí a Então, gente. Pode falar. aí ela foi para casa da mãe, só que ela foi com porque ela estava perturbada devido ao que ela viu ali do Longlegs se matando. Então, uma policial foi com ela acompanhar até a casa da mãe para investigar, para saber o que está acontecendo, o que a mãe está escondendo. A mãe conhecia o Longlegs, sabe quem ele é, mas não contava, não contou. Então, elas foram. Só que aí ela falou assim: eu vou entrar e você fica aqui no carro. Então, ela entrou, procurou a mãe, não achou na casa inteira. Só que lá fora ela escutou um tiro e foi a mãe que matou a policial, né? A própria mãe foi lá e matou a policial e Desviveu. desviveu, desculpa, desviveu a policial. E aí ela ali foi lá para fora e encontrou a policial desvivida, né? Cheio de coisas vermelhas assim no carro, tudo espalhado. E aí ela foi e encontrou a mãe no quintal com uma boneca que é parecida com ela quando criança. Ela também tem uma boneca, então realmente a prova tá ali de que ela também foi visitada pelo Longlegs. Mas por quê, né? Por que que ela não se matou? Por que que ela não matou a mãe? Por que que ela não morreu também? Porque não aconteceu a mesma coisa que com ela do que com os outros. Aparentemente, a mãe fez um acordo com o Longlegs para que a filha não morra, para que ela não morra, que a mãe faria as coisas por Longlegs trabalharia para ele de alguma forma. Então a mãe revelou, ela se vestia de freira, ia nas casas com a boneca parecida com a filha, com a criança que estava lá, que fez aniversário no dia 14, levava essa boneca meio que como se fosse e tinha um feitiço naquela boneca que deixava as meninas, as filhas, né, as crianças, meio que no estado catatônico, que não conseguia ver nada além da boneca, só ficava com a boneca. E nem E os lembrar, pais nem lembrar das nem coisas que lembrar. aconteceram. Isso. E os pais agiam de uma outra forma, o pai agiria de forma violenta. E aí que Porque aí. aconteceria Porque quando ela deixava a boneca, então a boneca enfeitiçava a criança, e aí a criança ficava nesse estado, e aí o coisa ruim saía da boneca e possuía as pessoas da casa para elas matarem, se matarem. isso. E aí o pai, no caso, normalmente, a maioria, ou todos acho que foi o pai, matava a mãe e a própria filha e quem tivesse por perto, quem tivesse na casa matava também. E a mãe dali vestida de freira teria que assistir tudo e depois ir embora. Ela assistiria tudo, pegava a boneca, não, né, ela deixava a boneca. Ela pegava a boneca e ia embora, não me lembro dessa parte. Ia embora. E ela fez isso com todas as casas mesmo, para que a filha sobrevivesse. E Detalhe aí, que o Long Legs ficava na casa dela. Então ele ficava lá, tipo, no porão, lá, soltam, sei lá, fazendo as bonecas na casa dela. Por isso ficava sempre trancado lá os negócios. Ele ficava produzindo as bonecas, ela levava as bonecas das crianças, que era igualzinha, e sim, fazia lá essa parte que era do ritual dele, né? Que era meio que é. pra cumprir as coisas lá que o cara lá de baixo pediu pra ele. Então, as crianças, como o Rodrigo falou, ela não lembrava de nada. E a mesma coisa aconteceu com a Lee.
A boneca tava lá e ela não lembrava de nada. O que que a mãe fez? Estourou a cabeça da boneca, ali desmaiou e saiu uma fumacinha preta da cabeça dali. E ela começou a lembrar das coisas, né? De tudo que tinha esquecido. E ao acordar, ela estava na cama e ela recebeu uma ligação do Long Legs, mesmo morto. Falou assim: ah, tá tarde, tem só mais uma família, e a família tal, que é a família lá do policial. E aí ela saiu correndo, pegou o carro, e o carro que tinha, né, guardado era o carro do Long Legs. Pegou esse carro, foi até a casa do policial. Chegando lá, a mãe já estava lá, a menina já estava enfeitiçada com a boneca, e o pai também já estava agindo de forma violenta, né? E aí, nisso tudo, ela tenta convencer a mãe, fala assim: já é tarde, já tá aqui. E aí o pai mata a mãe, e quando ele vai matar a menina, ali estava armada, né? Ela foi lá e atirou no policial. E a mãe falou assim: não, tem que acabar com isso. A mãe foi matar a menina, só que ela não conseguiu, né? Porque ali matou a própria, atirou na própria mãe. E depois, quando ela foi atirar na boneca, a arma falha e o filme acaba, né? A gente não sabe qual foi o desfecho, não sabe se a menina saiu do transe, se ela conseguiu destruir a boneca, se a menina vai lembrar de tudo aquilo, ou se ali vai ser culpada de alguma forma, né? Acabou naquele instante. Sim. E meio que dá esse final aberto, assim, pra dizer, tipo assim, ela conseguiu salvar a menina, mas teoricamente não conseguiu acabar com o mal, porque a boneca ainda estava ali. Então fica um pouco meio ali aberto, né? Dizendo assim, nem sempre vai conseguir vencer totalmente o mal, será que sempre vai ficar um resquício ali. Então pode ter essas interpretações também. É isso, gente, sobre Long Legs. Agora vamos para as nossas vitaminas, falar o que a gente achou desse filme e as nossas vitaminas. Bom, como eu disse, o filme dá o seu olhar de medonho, ele tem o Longlegs em si, traz aquele medo, assim, pelo rosto dele, por ele atacar, começar realmente pelas crianças, né, chegar até as próximas crianças, causa aquela coisa estranha, né? E tem as suas cenas que são pesadas, mas são muito poucas. O filme se encaixa muito bem, a história. É, no começo a gente fica perdido, mas no final tudo é resolvido, tudo é bem encaixado. O final ficou em aberto, mas ficou para a nossa cabeça o que, que vai acontecer com a criança ou com a própria Lee. Mas o filme não dá aquele medo. Eu acho que não o melhor filme de terror do ano ou de todos nesses últimos tempos. Eu acho que de 3 anos o filme que ainda dá o medo, que eu acho que o melhor filme de terror é o da mãozinha lá de cimento, como é? Me segure, segura. Fale comigo, nada a ver. Fale comigo, nada a ver. É que eu lembro dele segurando a mão. Fale comigo ainda tá lá no topo ainda de todos os últimos filmes. No meu caso, é o que eu Mas Fale acredito. Comigo é do ano Mas passado, né? sim, ou 2022, 2023, não É, lembro. é do ano passado. Desse ano, eu acho que o melhor é Alien Romulus. Eu ainda não vi, então não posso julgar ou dizer se é ou não. Mas Longlegs É, não vejo como um filme muito filme assustador de terror. Mas, como eu disse, ele se encaixa muito bem, os atores foram muito bem, eh, e e as cenas foram bem realistas, assim, nesse sentido. Até eu dou os parabéns para o Nicolas Cage, que ele interpretou muito bem o psicopata. manda um zap pra ele, bobo. Vou mandar amanhã. Hoje não, que já tá tarde, amanhã eu mando. Mas eu vou ficar com 6 vitaminas pro filme Longlegs. Muito bem. Bom, eu achei o filme bem feito, assim, bem produzido, achei as atuações boas, achei a história interessante, mas não achei ele uau, não fiquei com medo, não achei que não passei mal, também não acho que é o melhor terror do ano. É um filme muito bom, mas não é o melhor terror do ano. Acho que o melhor ainda é Alien Romulus, pelo menos até agora. E eu dou 6 vitaminas também. Muito bem, gente. Se você já assistiu Long Legs, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma outra teoria sobre o filme, qual é o seu ranking de melhores filmes do ano, pode comentar aí também. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @VitaminaGeeks. Se inscreva no canal também, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse episódio com todo mundo que gosta de filmes com essa temática.
E a gente volta em breve com um novo episódio do podcast para vocês. Tá aí. Uhul!